resultado de dois elementos do planeta: a terra, que passa pelo fogo e se torna arte. E no processo, as mãos humanas. A cerâmica é milenar e surgiu antes da era cristã. Entre peças como vasos e copos, surge aquela que foi concebida para que o ser humano a usasse para o hábito mais sagrado, se alimentar. Surge a chawan. A chawan é uma obra de arte. Cada um que a cria coloca na peça sua personalidade, seus sentimentos, sua marca. Ela pode ter várias formas, vários tamanhos e várias cores. Elas podem servir para o alimento ou para o suporte de plantas e flores, como um vaso. De tão bonitas, há quem a use apenas de enfeite. É incerto dizer onde ela surgiu: Mesopotâmia, China, Egito. A chawan teria chegado ao Japão nos primórdios do país, 600 anos antes de Cristo, mas foi no século XIII que há relatos do uso da chawan na tradicional cerimônia do chá. Certo é dizer que o método de criação atravessou milênios. No passado, de forma mais simples, no presente, com a ajuda de algumas máquinas e ferramentas. Mas tanto na antiguidade como na era moderna, as mãos é que dão formato e a beleza. Em seu ateliê em São Paulo, a professora Hideko Roma, uma especialista em fazer chawan, ensina seus alunos a moldar a peça. Professora Hideko, que passou um tempo no Japão com os mestres criadores de chawan, vai para o torno fazer uma para nós. Para começar, nós temos que amassar muito bem o barro, para tirar todas as bolhas e para deixar o barro bem homogêneo, para à medida que nós formos centralizando e mexendo com esse barro, não ter grumos ou não ter bolhas no meio dele, porque senão eu não vou conseguir centralizar. E o objetivo é levar o barro para o centro. Feito isso, para tornear, eu faço esse movimento, dou uma arredondada aqui embaixo, e isso eu grudo no torno. Tudo isso para grudar essa massa no disco. E aí agora eu vou começar a centralizar. Vou usar bastante água, de modo que os meus dedos, as minhas mãos não se atritem nesse barro. Vou subir e abaixar, fazer alguns movimentos para deixar o barro bem centralizado. É impressionante a habilidade de Hideko. Então eu começo lá embaixo com as duas mãos, direita e esquerda. A minha mão direita segue na frente. E ela continua na frente. Aqui em cima, aperto, respiro e solto o ar. De novo, com as duas mãos, a mão direita segue na frente. Aperto aqui. Respiro e solto o ar. Tudo isso é movimento para levar o barro para o centro. Agora eu vou abaixar esse barro, coloco a minha mão esquerda na frente. Então agora é a minha mão esquerda que está na direção. E vou empurrando esse barro para frente, não para baixo, para frente. E automaticamente esse barro desce e vai levando tudo para o centro. Nesse momento eu coloco a força do meu corpo, o peso do meu corpo para frente, com as duas mãos. Respiro e volto. Vou subir mais uma vez, com as duas mãos, então, a mão direita na frente, a coluna sempre reta.
respiro, desço com a esquerda na frente, com as duas mãos agora jogando o peso do meu corpo para frente. E o barro automaticamente deve ir para o centro. Vou subir o barro de novo para fazer um cilindro. Então, subiu. Essa é a técnica que eu aprendi em Arita. Separo um montinho de barro. A hora que eu separei esse montinho de barro, eu separo como se eu tivesse aqui um terreno que tem uma medida X. Eu compro o material para eu construir essa minha casa em cima desse terreno. Eu tenho que aproveitar para fazer a minha casa com todo esse material que eu comprei. Tenho que aproveitar da melhor maneira possível. E daqui então vai sair um cilindro primeiro e depois uma chauan. Então lembrando que esse é a minha base, o meu limite. Eu não posso construir nada muito maior do que isso. Então, primeiro, profundidade. Diâmetro de abertura. Os aprendizes ficam alguns meses aprendendo a centralizar esse barro e alguns anos aprendendo a fazer o cilindro. Só depois que eu preparei bem a minha base é que eu começo a subir a parede. Então, o cilindro é a forma base para eu construir qualquer peça. Agora, com a sensibilidade fina, a ponta dos dedos, eu acerto as paredes e deixo tudo mais cilíndrico possível. Fiz lá o cilindro e a partir desse cilindro eu pego uma ferramenta. Essa ferramenta é uma Gilbera, é uma ferramenta que os artesãos de Arita, da cidade de Arita, em Sagaken, faz, feita artesanalmente. E eles utilizam essa ferramenta para fazer as chauás, yunomi e várias outras peças. Então, e o objetivo dela é juntar essa parte redondinha aqui na junção da base com a parede. E eu digo que é a subida da terra para o céu. E vou fazer a minha chauá. A chauá está feita. Para as chauás de cerimônia do chá, elas devem ter algo que diferencie das tigelas normais do dia a dia. Então, os ceramistas procuram colocar mais personalidade quando elas fazem essas chauás. E aqui, por exemplo, depois que elas estão bem, que ela está totalmente pronta, eu dou um movimento a ela. Por exemplo, passo um pedacinho de couro aqui na borda, de modo que quando a pessoa coloca a boca ali, sinta que está agradável. E aqui eu faço o corte dela. E ainda posso fazer algum movimento nela ainda, se eu quiser. Ok.
Depois de moldada nas mãos, a chawan segue mais alguns passos. Secando, vai chegar num ponto que nós chamamos de ponto de couro. Parece um couro realmente, tem uma maleabilidade, mas eu não posso interferir na forma mais. Mas ela está pronta e ela tem uma textura molinha para eu dar o acabamento. E aí é nesse momento é que eu faço a kizuri. Kizuri é o acabamento, faço esse pezinho. Todas as peças japonesas têm esse pezinho que tem que ser feito para eu poder segurar, que me dá segurança. Eu faço esse acabamento e vai para secagem, demora alguns dias, uma semana talvez, depende, né? As peças são sempre muito vivas, depende muito da atmosfera. Aí ela vai para o forno. Vai para o forno, no meu caso eu uso 1000 graus. Vai para o forno a 1000 graus e leva-se por volta de 10 horas de queima. Então em 10 horas ela sai assim do forno, nessa textura aqui que parece uma textura e uma aparência de um tijolo. E tem bastante porosidade aqui. Na fase anterior, quando está em ponto de couro e depois em ponto de osso, bem sequinho, para ir para o forno, ela está tão frágil que se cair uma gota d'água, por exemplo, ela se quebra totalmente e se transforma numa massa novamente. E aí eu posso reciclar, inclusive. Mas se ela passou desse ponto de osso, ela vai para o forno e ela sai assim, biscoitada. Então a textura já é diferente, o cheiro já é diferente, o som já é diferente, tudo se torna diferente porque já passou pelo processo da queima, do fogo. Então todas as vezes que o fogo perpassa uma peça, ou todas as vezes que o fogo perpassa qualquer coisa da natureza, o fogo transforma. Então nessa fase ela transformou o ponto de osso em biscoito, nós chamamos de biscoito. Depois disso ela vai para a fase da esmaltação. Então aqui, por exemplo, já recebeu uma camada de esmalte vidrado. No meu caso, aqui no ateliê nós usamos cinzas para criar esses vidrados, cinza de bananeira, cinza de palha de arroz, cinzas de vários tipos de vegetais, de cascas, por exemplo. E essas cinzas tem uma receita básica, misturada, cinza misturado com fel de espato, cálcio, caulim, eu posso misturar caulim também, óxidos. Banho essas peças, vai para o forno a 1300 graus, ela sai do forno já assim, brilhante. Então essa aqui, por exemplo, é com palha de bambu, aqui é bananeira. Mais para frente, essa peça mais esverdeada, marrom, é uma peça... Essa aqui, por exemplo, é com cinzas de podas de cafezal. Então, para cada tipo de cinza, uma textura, uma cor diferente, a 1300 graus. Aí, abrindo um parêntese, é bem interessante que as pessoas saibam, e lá no fundo acho que todo mundo já sabe, mas qualquer vegetal transformado em cinza, tudo que possa ser transformado em cinza, transforma-se, aumentando a temperatura, em vidro colorido, com textura, vai depender aí da matéria-prima que está junto com essas cinzas e vai dar um efeito diferente de uma coisa da outra. No início, quando eu comecei a fazer cerâmica e quando eu comecei a fazer as chawans, eu não sabia muito bem o sentido, esse sentido maior que existe dentro de uma chawan e do processo de fazer uma chawan. Eu só estou, na realidade, eu estou descobrindo com o tempo, no fazer e no ouvir e no observar e na pesquisa. Mas eu percebi em algum momento da minha vida, não lembro quando foi, mas eu percebi a necessidade de repetir essas peças e aí eu fui percebendo quão importante essas chawans são. No processo de aprendizado com os meus alunos, eu peço para eles repetirem o cilindro e do cilindro nós transformamos esses cilindros em chawan. E nesse fazer
a Chawan, nós conversamos muito a respeito desse processo e observamos não só a parte técnica de fazer essa Chawan, porque uma Chawan tem que ter uma forma para comportar primeiro um alimento e depois, em seguida, nós vamos perceber que as Chawans especiais são as Chawans da cerimônia do chá, mas eu não posso começar a fazer cerâmica e já começar a fazer peças para a cerimônia do chá. Eu tenho que, dentro do meu processo, estou dizendo, eu tenho que fazer muitas Chawans para colocar o alimento do dia a dia, o gohan, o misoshiro. Aí eu vou descobrindo dentro disso tudo que uma ou outra ela vai se adequando para se servir em uma cerimônia do chá. E aí eu percebi também que eu posso começar a criar peças só para a cerimônia do chá. Chawans direcionada com o propósito da cerimônia do chá. Mas aí eu já caminhei um bom tempo, não aconteceu logo no início. Eu acho que aconteceu faz muito pouco tempo. Assim, depois de 20 anos fazendo cerâmica todos os dias, fazendo as Chawans normais, é que eu percebi que eu consigo fazer peças de Chawan para a cerimônia do chá.